Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos nesta noite de hoje. Peço que fiquem de pé. Mentalize aquilo que você veio buscar, aquele propósito que você saiu de casa nesta noite para vir ao INEAC. Com certeza tem algo na sua mente, no seu coração, que você veio buscar. Então mentalize neste momento. Vamos pedir ao nosso Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria, os anjos e os mentores dessa casa que estão aqui presentes, para nos auxiliar nesta noite e que a gente consiga sair daqui muito melhor do que aqui chegamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos. Marisa. Eu vou ler um trecho de um livro que nos convida a ver as coisas de um modo mais leve quando a gente desacelera. A fé é supervalorizada enquanto a prática é subvalorizada. Se enfatizamos a fé no lugar da prática, a espiritualidade se torna ideologia, criando conflitos teológicos. Mas se nos concentrarmos em botar os ensinamentos em prática em nosso dia a dia, perceberemos que o amor ensinado por Jesus não é diferente da compaixão ensinada pelo Cristo. Se você quer a paz entre os diferentes caminhos espirituais, coloque em prática o que prega. 3 passagens bíblicas que eu aprecio. Pode fazer as 3 passagens. Pode fazer. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7:21. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25:40. Não dá para separar muito daquilo que a gente precisa e daquilo que a gente merece receber. Quando a gente diz, Jesus, Jesus, me ajude, me auxilie, me ampare, me cure, resolva algo que eu mesmo não consigo resolver. Jesus, em uma passagem, diz, tudo aquilo que vos estiveres cansados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Jesus não falou, venha até mim, eu vou resolver os seus problemas, os seus desafios, fazer as curas pelas invigilâncias, resolver os relacionamentos e os sentimentos. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Mais adiante ele diz, todo aquele que bater a porta vos será atendido. À medida dos seus merecimentos, todos nós iremos receber. Neste livro de coisas que você vê, só quando desacelera, a primeira fala ela é muito incrível, porque ela está em várias religiões do mundo. Está no confucionismo, que tem aí 5.000 anos, né? E é uma das maiores máximas, é a primeira máxima do Confúcio, né? Um dos grandes sábios,
De cada 10 pessoas no planeta, 6 são confucionistas, né? De cada 10 pessoas no planeta, 3 são cristãos, para vocês terem uma ideia. E ele diz, não faça ao próximo aquilo que não quereis que o próximo faça para você. Na parte bíblica diz, vós pense bem quando agirdes em pensamento, atitude para com o teu próximo, para que o teu próximo não revide, para que o teu próximo seja você mesmo. Porque eu tenho uma tese bem forte que diz que onde houver 2 reunidos, eu estarei no meio. Então, um está na mente e outro está no coração. Porque muitas vezes a gente até vê uma oportunidade, né, de mentir ou de tomar vantagem sobre alguma pessoa e isso está no mental. Então você consulta o teu sentimento e aí você diz, mas não é justo, não é correto, não é bondoso, não é plausível para a minha consciência. Então a tua consciência e a tua central afetiva são 2. Você é um só. E aonde estiver 2, eu estarei no meio. Então Jesus está dentro do nosso empoderamento, está dentro de nós no estado de consciência. Até estava vendo um videozinho ontem, e esse vídeo falava das 56 parábolas de Jesus, as mais importantes. Aquelas realmente que estão lá em Lucas, que retratou a história de Jesus, tendo passado já 100 e poucos anos, né? Foi um livro que foi remontado. E Mateus também conta a história que Mateus esteve junto com Jesus, e de grande sabedoria era um historiador. E ele fala da grande importância da pedagogia de Jesus. Tinha que se colocar uma pedagogia que não fosse diferente. Então poderia vir um aldeão lá de um canto da Pérsia, vinha outro lá do Irã, vinha outro lá da Turquia. Quando todos escutavam, era a mesma história, era o mesmo conhecimento. Então ele utilizava parábolas que eram da realidade. Parábola significa contar algo em um processo comparativo que você absorvia. Então, uma espécie, por exemplo, a parábola do semeador. E estava lá o semeador a semear. Preparou a terra, mas na hora do semeio, ele jogou sementes sobre as pedras, outras no caminho, outras em uma terra fofa e outras em terra que nem estava preparada. A hora do germino, todas germinaram em maior ou menor quantidade, mas quando veio o sol, as que estavam sobre as pedras queimou. As que estavam no solo fértil perfilharam de 1 para 20, né? Um grão de trigo, ele consegue produzir até 20 hastes de trigo. Então, criando essa proporção do plantio, todas as culturas da época que tinham como base a economia agrícola, todos entendiam. Quando Jesus converte isso para os apóstolos, ele quer dizer o seguinte: muitas vezes vocês irão pregar, falar do meu amor, falar do meu conhecimento, e algumas pessoas serão pedras. Veio o sol, não enraiza e queima. Outras pessoas terão um coração duro, tipo na estrada, não há como enraizar, até germina, mas morre. Outras colocarão em terra fértil e irão replicar várias e várias vezes o meu conhecimento. Então esta era a pedagogia do amor de Jesus. Pregar de uma forma que as pessoas conhecessem, e passando-se mais de 2000 anos, ainda a gente tem este entendimento. Então, estavam Jesus e os seus apóstolos pescando no mar da Cesareia, pequeno mar, e lá não pegavam nenhum peixe era pegado, não conseguiam as suas redes, voltavam vazias. Embora Jesus já tivesse caminhado muito, ensinado sobre a fé, ensinado sobre a importância de orar e pedir, eles não aplicavam este conhecimento. Então, Jesus mostrou o tamanho da sua fé, caminhou sobre as águas, estando eles já desesperados, indo embora, e ele diz: lança suas redes novamente. E eles lançaram as redes novamente. Esta rede veio repleta de peixes. Então, o que Jesus traduz nessa parábola? Que devemos ter uma fé.
manter-nos em oração. E que muitas vezes, embora tentamos e não aprovemos um resultado, não devemos desistir. Enquanto houver tempo, houver vontade, houver objetivo, houver um desejo, houver uma necessidade, devemos continuar. Pode fazer mais uma fala? Pode ser. Isso pode ser desse livro do Avatar. Eu tenho um conhecimento muito especial. Eu costumo ler livros e os livros trazem um pedaço. Às vezes eu leio livros que eu levo 2 horas para ler e eu falaria 2 dias sobre os livros, porque um livro, na verdade, é uma árvore em meio de uma floresta. E existe uma floresta. Então, quando o livro ele acaba enraizando os conhecimentos, você acaba sabendo sobre toda a floresta. Então, às vezes você conhece muitas árvores, não é? E esse livro retrata esses processos. Uma pesquisa científica produzida pela BBC de Londres, que era uma pesquisa de cientistas de muitos anos, perceberam que as árvores comunicam-se pelas raízes. E por mais que às vezes a raiz não encoste na outra árvore, ainda existe uma antena que irradia a comunicação para outra árvore, chamada micélios. Os cogumelos fazem parte dos reinos dos fungos, que são os micélios. Então as árvores se comunicam. Então você corta um galho, toda a árvore sente. É como nós, você espetou um alfinete lá no pé, todo o corpo sente. Há um campo que está todo integrado. Vamos para uma leitura. Eu abri aqui em arquepadia. Que legal. O que se entende por arquepadia? Quais são suas modalidades? Que tipo de associação existe entre arquepadia e apometria? Bem como qual a diferença entre eles e o processo de simbiose. Arquepadia é o estado de posicionamento de vidas anteriores, acumuladas através de processos de cabalismo, magia negra, duelos, homicídios, etc. De vidas passadas. Vidas anteriores igual a alterações kármicas. Na arquepadia, o perispírito da última existência não é destruído, havendo uma sobreposição de personalidades e de processos kármicos. Modos de arquepadias. Chamamento direto de espírito para espírito. Obsessores se jogam em cima dele. Batalha inconfundível de dor. Exemplo, pirata. Quando enxergam seus famosos duelos espadachins, quando um morria, esperava o outro desencarnar. Espíritos que sofrem na espiritualidade. 2. Chamamento direto de matéria para matéria. 3. Chamamento direto de espírito para matéria. 4. Chamamento direto de obsessão para obsessão. Por quê? Porque é um dos processos que se desenrola com criaturas que se afinam com as mesmas capacidades de outros irmãos que querem executar o mesmo processo de arquepadia. Trabalham em conjunto, convocam outros irmãos para fazer juntos o processo de arquepadia. O processo kármico tem um tempo e espaço. Leva uma geração de processo de aquário para aquário, maior que 2.347 anos. Quando a criatura, nestes 2.347 anos, não consegue chegar ao grau de evolução, pula de kármico, processo encarnatório, para a arquepadia karmática. Nós hoje temos observado que desde crianças de 2 anos, e principalmente as pessoas que têm menos de 39 anos, estão sofrendo sérios processos obsessivos. Tem uma consciência nela, de realidade, e tem várias outras consciências que ficam conversando com ela na mente, e inclusive alterando os sentimentos, alterando toda a biota humana, todo o funcionamento. Isso se dá muito pelos processos da nossa formação, dos nossos compromissos, sejam de vidas passadas, o que a gente lá nessa vida cometeu de erro, de atrocidade, de incompreensão, seja de que nós, no tempo presente, também atraímos esses irmãos. Exemplo. Vamos para o exemplo. Atendi uma senhora e ela tem um filho de 14 anos. E o menino já havia tentado o suicídio por 3 vezes. Embora eles tenham uma qualidade de vida, nunca lhes faltou comida, roupa, todas as coisas que uma classe média consegue abastecer aos seus filhos. E ela não compreendia este processo.
Ao conversar com o menino, uma, duas sessões, encontramos um vocábulo, uma empatia. E essa criança, esse jovem, revela que desde os 6 anos ele enxergava vultos, sentia dores, sentia esses próprios vultos se aproximar do corpo dele, gerando dores, hematomas, nesses processos de influência que ele não aguentava mais essas torturas. Não conseguia mais dormir direito, pensar direito, se sentir pleno nessa condição. Até nós temos uma trabalhadora que já passou por isso também, uma jovem que trabalha aqui. E aí começamos a conversar e precisamos reconectar ele. Em primeiro lugar, você quer chamar alguém, Vimar? Quer chamar um menino para atender? Isso, o Bruno pode ir lá. Dentro desse processo, primeira coisa que a gente teve é que mostrar para ele como é que é o estado de realidade. E primeiro pensamento é nós temos que tirar ele do pensamento suicida, das tentativas suicidas. Então desdobramos ele. Nesse desdobramento utilizado uma técnica da apometria, que também é a que ele partia, e ele foi ver ele numa possível execução que ele tivesse se suicidado. E aí ele vai, se desdobra, ele vai lá na comunidade onde ele mora, dava lá um caixão, ele olha o caixão e ele vê o corpo dele ali. E ele vê a irmãzinha dele agarrada no caixão, dizendo, mano, levanta. E ele estava lá, branquinho, era uma, né? Ele havia se suicidado por corte, então o corpo ficou muito branco, muito pálido, esquálido. E ele via a mãe chorando. E ele via algumas pessoas nos cantos falando, sabe? E aí cada um em velório. Cada um em velório conta uma história, né? Então assim, ele era um menino, mas ele, na verdade, que ele gostava de outros meninos. Outra pessoa, não, ele estava nas drogas. Aí todo mundo tem uma tese no velório, que ele escutando todas as pessoas que estavam em todos os espaços. Após terminar isso, e eu conduzindo ele, e disse, agora você pode voltar? Posso, eu fiquei muito decepcionado, vi minha mãe muito choro, vi muita tristeza, e realmente eu posso voltar? Pode. Aí você traz ele de volta, ele acopla no corpo. Naquele impacto ele respira como alguém que ficou preso lá embaixo d'água, volta para o corpo. E aí a gente começou a trabalhar um processo. Primeira coisa, conectar ele com Jesus. Tem que reconectar. O Jesus, a Mãe Maria, sabe? E ele se dizia agnóstico, que não acreditava em nada. Então a gente criou um campo, tipo, vamos acreditar no self. Em vez de chamar Deus, você chama self. Self significa o servidor, o processo complexo do universo. E começamos a conectar. E aí levar ele a rezar o Pai Nosso. Porque quando você reza o Pai Nosso, até o final, você pode até ter influências espirituais, mas eles não conseguem dominar você. Porque quando você está sob domínio, você não consegue rezar o Pai Nosso. Consegue. Eu tenho experiência, às vezes eu vou na baladinha, vou lá, meia-noite e pouco, terminou lá o sertanejo, e aí começa aquelas músicas lá dos rap, e aí aquela música, 2 toques. Não consigo nem começar o Pai Nosso. Parar na primeira linha. O campo de energia já mudou. E aí você vai para casa, toma um banho, joga um sal, fica lá embaixo do chuveiro, faz um chá de erva, toma um chá, até você conseguir rezar o Pai Nosso de novo, e aí refez o teu campo de conexão. Então levar o menino para essa trajetória foi uma trajetória muito difícil. Foi muito difícil. Porque ele disse que Deus não ia perdoar ele, Jesus não ia perdoar ele, porque ele tinha tentado comprar a própria vida. Então você tem que levar ele para esse novo conhecimento. Vamos fazer uma experiência, vamos reconectar. Vamos reconectar. Pode entrar. E nesta reconexão, quando ele consegue rezar pela primeira vez o Pai Nosso, você vê aqui no rosto dele uma clareza, tipo assim, uau, fiz as pazes com Jesus de novo. Fiz as pazes, me reconectei. E aí eu só quero que você sinta, porque não dá para fazer uma oração sem você sentir um arrepio, um estado de alegria, um estado de como você encontra alguém que tem uma manifestação de muito, muito carinho e sentimento. E aí ele faz, eles correm as lágrimas, e ele diz, nossa, me conectei de novo. Sim, e o que você está sentindo é o perdão. Se em algum momento havia uma culpa, já não tem mais. Já tem o perdão, tem a conexão, e ele se conecta de novo. E ele diz, eu posso tentar de novo? Claro! Ele faz o Pai Nosso até o final e diz, nossa, como é incrível, eu até fiz a primeira Eucaristia, fiz a Crisma. Eu me reconectei de novo, porque você coloca ferramentas. E ele diz, como é que eu faço agora para acabar com as interferências da mente? Tem uma técnica bem legal para isso.
Primeiro é você respirar, soltar pela boca até ficar contínuo. Leva 6 minutos pelo menos, tá? Você começa a marcar o tempo. E você vai fazer isso. Depois você vai criar um tubo, já nós vamos fazer, um tubo em volta de você. Como se fosse um tubo mesmo, que sobra o topete e os pés fora do tubo. E ele vai girar um campo de energia. Presta conta. Quando você faz isso, durante 4 a 5 minutos, muda o campo. Muda o campo, porque o poder que a nossa mente tem é de controlar todos os sentimentos, todos estes processos. Todos esses processos. E o menino, depois que voltou para a escola, vamos fazer a técnica já, começou a memorizar, porque vinha aqueles pensamentos, não, vamos para fora, vamos para o banheiro, e ele disse que era um desafio muito grande que queria levar ele para as drogas. Depois que faz esse processo, que ele empodera, que ele aumenta o campo de novo, e ele conecta, as vozes diminuíram. Às vezes, em certos lugares, diz, ó, eu vou lá na minha nona, lá eu escuto. E por quê? O que aconteceu na tua nona? Ah, meu tio se suicidou, meu avô tentou, né? Lá na minha nona também tinha um tio que nunca casou e que ele morreu lá, e levaram dias para descobrir, porque ninguém visitava ele. Então, queria um campo de energia. E ele começou a perceber que havia lugares que a energia estava mais saudável, que havia lugares que a energia estava mais sagrada, que havia lugares onde ele se sentia pleno, muito pleno. E nós temos que trabalhar o estudo. Temos que buscar o estudo para nos esclarecer. Há várias cadeiras aqui à vontade, meus jovens. Tá? E o estudo, conhecimento. A gente vai entrar numa fase nova de palestras a partir da semana que vem. Conhecimento. A gente trabalhou 12 palestras do sentir, 4 da conexão. Agora vamos trabalhar conhecimento. E a gente tem que ter um recurso para isso. Se você tem um pensamento muito obsessivo na tua casa, no ambiente, pega a Bíblia. Quando você começa a ler, tem uma Bíblia aqui, não tem? Você começa a ler em voz alta. Ah, mas eu não consigo nem ler, assim, eu estou numa distonia muito terrível. Então você põe para ouvir. Pode ser o mantra Om, o mantra Sitaram, coloca o mantra Yoshua, que é o nome original de Jesus, né? Como Maria o chamava, Yoshua. Tá? Aqui, quando eles traduziram para cá a nossa Bíblia ela vem de uma outra religião que não é da elite católica, né? Que foram os primeiros que fizeram. Então a gente acabou adotando e traduzindo para a nossa linguagem Jesus. O nome de Jesus verdadeiro é Yoshua. É assim que a mãe dele chamava. Se você for lá em Israel, eles não vão chamar Jesus, vão chamar Yoshua. Tá? Se você for lá na Pérsia, se você for lá em qualquer país lá no Irã, tá? Os que não são sionitas, né? Nem os israelitas, eles vão chamar de Yoshua, que é o nome dele. Okay? Esse nome tem muito poder. Então nós vamos trabalhar uma energia, vamos levantar para sentar, levantar um pouquinho, todo mundo? Vamos levantar? Isso. Agora eu quero que você baixe as mãos, deixe a mão solta, respire e solta. Espero que o teu celular esteja desligado. E quando a pessoa vem para cá com o celular se ligado, ele cria umas bolhas e ele não deixa entrar o campo de mudança. Deixa as mãos relaxadas. Respira profundo e solta. Isso. Diga, fecha teus olhos. Bem tranquilo. Isso. Diga, quero agora, mentalmente, não precisa repetir, tá? Mentalmente, quero agora implantar um tubo de luz em minha volta. Quero que o meu anjo de guarda, quero seres e anjos e seres santos e sagrados me auxiliem agora. Esse tubo de luz vai girar em minha volta. Com a medida da minha velocidade da respiração, ele vai aumentando, sempre girando da direita para a esquerda, que é o sentido horário, é o sentido que o relógio funciona, é o sentido que a água que você põe lá na pia vai girar para o sentido horário, girando anti-horário, porque a energia da casa está negativa. Vai girando para o sentido horário, a água quando você despeja no ralo, ela vai fazer o sentido horário, ela vai captar essa energia. Mentalmente ativa esse tubo de luz, girando em tua volta, girando, ele começa a girar, inspira e solta pela boca nesse movimento. Vai inspirando e soltando, vai fazer isso durante meio minuto, vai inspirando e vai soltando, isso, inspira e solta. Quando você inspira, você põe saúde, quando você sopra para fora pela boca, sai vermes, germes, bactérias, vírus, fungos, restos radicais livres, restos, detritos, gás carbônico,
Sai 74 elementos. Inspira e solta. Inspira e solta. Isso, bem tranquilo. Está girando aquele tubo de luz azul e violeta em sua volta. Mentalmente diga: quero que remova agora. E vocês pediram para falar em voz alta, então vamos lá. Quero que remova agora todos os ovoides, vermes astrais, fungos, bactérias, vermes que estejam no meu corpo físico, no meu corpo fluídico, no meu corpo espiritual, limpando agora ódio, raiva, mágoa, inveja, praga que eu gerei, que geraram para mim, porque eu peguei por aí. Não importa, quero que seja limpo e com o poder de Yoshua. Yoshua, o nome de Jesus, que era chamado por sua mãe. Eu quero limpar essa energia. Quero limpar todo o meu corpo. E não bastando isso, eu quero ir lá na minha casa e vou em cada canto dizer: Yoshua, limpa, remove e regenera. Yoshua, limpa, remove e regenera. Vai em cada móvel da casa. Yoshua, limpa, remove e regenera. Limpa, remove e regenera. Vai passando em todos os móveis. Banheiro principalmente. Limpa, remove e regenera. Vai lá na área de serviço, que é um lugar muito poluído. Limpa, remove e regenera. Me sinto agora pleno. Minha casa está limpa, 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 limpa. Porém, tem muitas energias em volta da minha casa. Muitas impregnadas nas moléculas da minha casa, nas células da minha casa. Então eu quero criar uma pirâmide bem grande sobre a minha casa, sobre o meu prédio, sobre o meu sítio. Uma pirâmide toda de cobre, bem brilhante, com um furo embaixo, redondo, que vai puxar, magnetizar todas as energias que estão na minha casa. E eu coloco todos lá dentro agora. Cachorros, gatos, parentes. Coloco agora. E vamos fazer essa pirâmide rodar. Inspira e solta pela boca. Com a mão direita vai girando como se você estivesse girando bem na frente do coração. Vai girando, inspira e solta. Inspira e solta. Se você se sentir tonto, você senta, tá? Inspira e solta. Diga: ativa essa pirâmide agora. Do 1º ao 33 grau. 33º grau. Eu quero ativar ela agora. E ela vai começar a ter velocidade. Vai sugar toda a mágoa, toda a tristeza, toda a raiva, todo o luto, todo o fracasso, toda a mentira, todas as energias que eu gerei, que geraram para mim, ou chegaram na minha casa. Não importa a forma. Ativo agora, até ela chegar em alta velocidade. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sente a energia. Eu sinto que tem gente que está sendo aspirado de baixo para cima, como se estivesse sendo aspirado. Até os pés, as energias estão subindo, sugando. Inspira e solta ainda. Inspira e solta. Leva a mão de volta para o coração, deixa bem paradinha, em formas de asas, assim. Senta. Formas de asas, isso. Todo mundo vai conseguir, porque ajusta o sentimento quando você faz isso. Com as duas mãos em formas de asas. Isso, assim, Denilson, ó. Isso. A Denilson não ajustou. Isso, ajustou. Todo mundo ajustou. Diga: com as asas da felicidade, com as asas dos anjos, que assim fomos criados. Os anjos nos protegem, nos amparam, nos intuem, ouvem nossas orações, percebem as nossas dificuldades. Eu quero agora pedir perdão a você, Deus, pelas vezes que eu te culpei, que eu te cobrei, que eu achei que você estava me punindo, porque às vezes eu não entendi direito minha religião. Eu quero te pedir perdão, Deus, porque você me deu tudo, o dom da vida, um espírito que veio para esse corpo, e eu fiz muitas escolhas certas. 99% das minhas escolhas foram validadas por ti, Deus. E você é um Pai de infinita bondade. Errei 1%. Talvez 0,5% eu poderia ter evitado.
E 0,5% foi por ignorância mesmo. Então, obrigado e perdão, Deus. Jesus, querido, viesse para falar de um amor, de uma verdade, de uma sinceridade, de caridade, de fé, de amor. E às vezes eu te ignorei. Por isso que eu tenho doenças, tristezas, dores, porque eu me desconectei de você. E a minha consciência me cobra mais que você. Porque fomos criados com uma consciência divina. E ela sabe quando está certo. E ela sabe quando está errado. Me perdoa, Jesus, pela minha ignorância e pela minha invigilância. Maria de Nazaré, se fosse uma guerreira, a mulher mais guerreira deste planeta, que venceu os reis, teve um filho, educou, contra toda uma sociedade, fugindo de um lugar para outro, muitas vezes deixando de comer, para poder alimentá-lo, muitas vezes sem ter forças, mas o carregava de um país a outro, em infinitas e longas jornadas, tudo para cumprir o seu papel de mãe. Abra os meus caminhos, proteja o meu lar, os teus anjos, os seres de luz. Peço ao meu anjo pessoal, que chamamos de Espírito Santo. Claro que é santo. Se fosse do mal, não estaria a nos cuidar, nos proteger, nos amparar, nos proteger de nós mesmos. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Me sinto agora em estado de consciência. E eu sou imperfeito. Eu sou imperfeita. Todos no planeta também. Pode sentar um pouquinho. Às vezes me perguntam assim, quando é que somos bons espíritos? Quando é que somos ruins? Por que existe tanta maldade? Como no mundo espiritual, como no mundo daqui, existe a maldade. O demônio não existe. O medo não existe. As ilusões não existem. A fantasia não existe. A ansiedade não existe. A depressão não existe. São criações da nossa mente. Da nossa mente. São criações. O que existem, como aqui e do lado de lá, quando desencarnam, são espíritos ignorantes. Espíritos que escolheram não ser 99% bons. Eles escolheram ser 99% ruins. E do lado de lá, também ainda eles escravizam os espíritos, manipulam os espíritos, manipulam a sociedade, manipulam tudo o que eles podem para tomar vantagem. Para tomar vantagem. Esses dias socorri uma senhora que sofria de uma dor profunda, como se estivesse grudado assim, no lado do corpo. E ela disse, isso me acomete de vez em quando. Principalmente quando chega o dia de domingo. Mas por quê? Bom, talvez, eu sempre me lembro, quando eu me lembro do domingo, eu me lembro de manhã da missa das 9 horas, e querendo ir ou não ir, a gente era obrigado a isso. E ouvíamos muito sobre os pecados, e ouvíamos muito sobre o inferno. Então, nos domingos de hoje, já de uma idade avançada, a senhora, ela disse, eu não vou na igreja. Mas eu ainda fico com uma raiva da minha mãe, que não permitia que a gente descansasse, que nos obrigasse. E Deus não era gentil nem amoroso. Era alguém que punia todo mundo. E a gente vivia cheio de pecado, porque é só o que ela trazia de pregação, e é só o que a minha mãe falava. Então domingo para mim não é um bom dia. E também não relaciono tudo o que acontecia no domingo como um bom. Após a gente conversar e trabalhar muito sobre medos, todos os medos da vida dela, desde o nascimento até o dia de hoje. Tristeza, todas as tristezas da vida dela até o dia de hoje. Raiva, desde até o dia de hoje. A gente desquantificar, a gente conversar raiva, medo, todos os processos. Ela teve um entendimento. Que ela estava vivendo no tempo presente. E que o passado era um lixo emocional que ela guardava como uma instrução
como um manual para viver no dia do tempo presente. E quando eu contei para ela os 5 poderes que Deus nos deu, que é o mesmo que Ele usa e que está em todas as religiões do planeta, só que às vezes eles não deixam isso muito claro, que é o poder de ser livre, 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 no teu tempo, no teu momento, na tua motivação e na tua sabedoria, de perdoar. Perdoa, 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 até você aprender a se perdoar. Porque tu vai prestar conta sozinho lá no mundo lá de lá. Terceiro poder, o poder de amar. Se ama os animais, ama a floresta, ama as pessoas, ama os objetos, ama, até aprender a se amar. Poder de perdoar, já passou, de amar, já passou. O poder do tempo presente. É o maior poder depois de ser livre, livre que Deus te deu. A vida só acontece agora no tempo presente. Não acontece ontem, nem acontece amanhã, é agora. Podemos até estudar agora para ter uma profissão melhor no futuro, mas é agora. Não dá para também ficar vivendo do passado. Então é um poder. E o poder da gratidão, o poder de abençoar. Abençoar. Tudo que eu quero de bem para mim, tudo que eu quero de bem para mim, isso eu também quero para os outros. Que foi a primeira fala de hoje. Não faça ao próximo aquilo que não queira receber do próximo. Quando Ele dá esses 5 poderes para nós, e eu desafio qualquer um, porque eu conheço todas as religiões, inclusive algumas pagãs, inclusive a maçonaria, inclusive em religiões xamânicas, estudo sem parar sobre isso. Está lá. É isso. Tempo presente. Amar, perdoar, abençoar. É importante você sentir isso como um modelo de vida. Quando você estabelece isso, não precisa mais de religiões. Hoje nós precisamos de movimentos sagrados. Mente e coração. Santo Agostinho era uma pessoa muito iluminada, um ser de muita luz, inclusive escreve algumas partes do livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Um ser assim de uma dotação esplêndida. Tinha vários pupilos, um convento que ele tinha, convento lá do mosteiro, e aí ele ensinava muito sobre os valores, a verdade, a pregação, a fé, o amor, a compreensão, os exemplos de Jesus. E ele disse que perguntaram uma vez, um pupilo perguntou: como o senhor faz para saber se o seu dia foi válido? Se o seu dia foi reconhecido por Deus? Se o seu dia foi reconhecido por Jesus? E se este dia não vai te trazer culpa amanhã? E ele diz: sempre que chega ao fim, no início do dia, eu entro numa oração e sempre digo: me entrego ao bem ser e ao bom ser. Quando chega a noite, eu refaço antes de orar. Todo o meu dia, cada ato, com cada pessoa que eu conversei, cada movimento, até se na hora da comida, eu agradeço. E mesmo as coisas ruins quando vêm, eu agradeço. E aí eu estou com moral para orar. Então o meu canal com Deus está limpo. E aí a minha consciência está tranquila. Isso, nos dias de hoje, se chama autoobservação. Autopercepção. E eu sempre digo para os meus pacientes e digo para as pessoas: quando nós começamos a nos observar, nos interpretar, a sentir, a vida começa a mudar. Inclusive a cura. E a cura quântica diz que quando nós somos observados, mudamos o comportamento. Quando é observado um fato, o fato muda de comportamento. Isso a nível atômico dos átomos. Então, nossa mudança começa com a observação. Na questão 535 do Livro dos Espíritos, pergunta-se assim. Kardec pergunta: quando poderemos nos considerar um espírita? E aí o Espírito de verdade lhes responde: observe, observe. A partir do momento que começa a observar os teus atos, os teus pensamentos, as tuas intenções, já começastes a ser um espírita. E a questão 536 diz, e pergunta: quando chegaremos à perfeição? De vos dito é, que ainda não tem palavras
para definir o que é perfeição em seu linguajar. Mas é um processo contínuo e infinito até chegar em igual amor do Pai. Quando a gente tiver um amor igual de Deus, a gente vai estar junto da perfeição. Enquanto e quando a gente levanta uma ponta aqui, levanta outra ponta lá, e cada um tem um débito. Então a gente vê pessoas que vêm para cá, nossa, não precisam passar na fila, eu conheço uma dúzia de pessoas, sabe, só estar de perto deles, são gentis, amorosos, jamais reclamam de ninguém, não criticam, não se envolvem em política, não se envolvem em religião, são só amorosos, trabalhadores, são médicos, dentistas, agricultores, pessoas simples, até analfabetos, que têm um espírito enaltecido na bondade. São bondosos por essência. Vocês acham que eles precisam de religião para nos monitorar? Vocês acham que eles precisam estar numa conexão sagrada? Eles já manifestam o sagrado. Eles já manifestam o sagrado em pensamento, sentimento e atitude. E aí eu sempre digo lá em Efésios 13, que diz, ó, amor, fé e caridade. As palavras de Jesus. Primeiro tem que ter amor. Depois tem que ter fé e ter caridade. Mas ele ressalta logo na frase seguinte: se não tiveres a caridade para contigo e para com o próximo e para com todos, não terás moral para a fé. A fé é morta. A fé é morta. Uma passagem mais adiante ele diz: quando uma árvore não produzir, se estiver estéril, corte-a e lance ao fogo. Ah, então nós vamos olhar uma árvorezinha que não é, corta ao fogo. Não, na árvore cortar as árvores. Esta árvore é o nosso pensamento. Ninguém poda a raiz. Não se poda, não é os galhos? É quando o nosso pensamento não é útil. Raiva, mágoa, luto, tristeza, cobrança, praga, inveja, são galhos estéreis. Corta e lança fora. Para que venham novos galhos, para que venham novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos. Mais adiante ele diz: quando sabemos quando uma árvore é boa ou ruim? Os apóstolos fazem as perguntas todas no padrão, né? E aí ele diz, e pergunta também: quando saberemos se uma pessoa é boa ou ruim? E aí Jesus para, reflete, observa, põe a mão no ombro e diz: uma boa árvore não dá bons frutos. Se a árvore dá bons frutos, é uma boa árvore. Então o pé de laranjeira dá laranja. Se dá boas laranjas, é uma boa árvore. E assim são as pessoas. Se a pessoa tem boas atitudes, se é gentil, amorosa, verdadeira, plena, junto aos seus familiares, junto ao trabalho, junto à sociedade, uma boa árvore. Uma boa árvore. De vez em quando eu me pergunto, era Cídio, e a igreja evangélica? Maravilhoso. Que frutos ela dá? Ah, ela acolhe as pessoas que são drogadas. Ah, ela acolhe aquelas pessoas que têm um pensamento muito fora e que não produzem, não cuidam da família, então eles passam até 10% e eles passam a vestir um casaco bonitinho, um terno bonitinho, tem uma Bíblia, e eles cantam, eles oram, não bebem, não põem dinheiro fora, cuidam da família. Bons frutos. O Horacídio, eu fui lá na Jorei, eu fui lá em tal, o que você diz isso? O que eles fazem? Eles colocam uma energia, eles falam pra gente de um jeito amoroso, eles falam da importância da gente refletir sobre se o nosso coração está leve, nossas atitudes, se o nosso jugo é leve e suave. Isso é um bom fruto? É, bons frutos. Compreende? Então, dentro do processo de julgamento, leva as pessoas a responder. Platão viveu 400 anos antes de Jesus. Ele desenvolveu uma técnica chamada birreflexologia. Esses dias a minha neta estava no carro e ela resolveu usar essa técnica e eu nunca tinha usado ela. Ela tem uma técnica muito simplesinha, tá? Por quê? Por quê? Hoje é segunda-feira. Por quê? Porque essa semana é composta de 7 dias. Por quê? Porque definiram assim aqui no Brasil, é segunda-feira, terça-feira. Por quê? E até o momento que tu não consegue mais responder. Então, às vezes eu pergunto para as pessoas, para liberar uma mágoa, um trauma muito grande, por que ainda você lembra? E aí vai indo. E você lembra por quê?
isso te alimenta, isso te nutre, dá para deixar isso no passado e você vai perguntando por quê, até o momento que a pessoa se puxa, agora eu tenho que confessar. Realmente eu nutro isso porque eu gosto de sentir ódio. Porque eu quero que aconteça com a pessoa pior que aconteceu comigo. Isso por que você quer isso? Aí ela assim, não dá mais assim. Para. Reflexologia leva o ser humano num estado de reflexão do nosso inconsciente. Do nosso inconsciente. Então são esses processos. Hoje trabalhamos um pouquinho os conhecimentos. Na semana que vem eu quero começar a trabalhar com vocês 56 principais parábolas. Porque muitas vezes, às vezes as pessoas assim, mas eu tenho uma fé inabalável. E aí eu peço para a cliente, para a pessoa, então conte uma parábola. Tudo bem. Versículo. Uma citação. Nem aquela. Para Deus nada é impossível. Alguns momentos a gente está desconectado. A gente colocou numa camada inferior. Aí você pergunta assim, você lembra daquele momento assim, ó, vou contar só uma palhinha para você. E às 12 horas, trouxeram um cego para Jesus, quando ele ia beber água numa fonte de Siloé. Aí a pessoa conta toda a história. Quando até no final, e Jesus, qual foi a última frase que Jesus falou? Vai, não peques mais. Então está em camadas muito abaixo. Todos nós já estamos inseridos no contexto. A gente sabe, é difícil você... álbum da viúva. Essa eu sei. Era uma senhora que entrou na igreja, foi lá no gasofilácio, que era um jarro de cobre, né? E ela põe uma moedinha e faz plim. E aí uma outra pessoa despeja um monte de moedas. E aí você pergunta a Jesus, terá, Senhor, mais mérito e seus pedidos atendidos? Aquele que despejou um saco de moedas ou aquela viúva que colocou uma só moeda? E aí Jesus responde, o amor e o merecimento e os nossos atos são vistos por Deus. Não há só uma folha que caia que ele não saiba. E com certeza, aquela senhora, no seu grande esforço daquela moeda, talvez tenha mais mérito do que o homem no saco de moedas. Compreende? Então nós estamos inseridos nesse contexto. Nós já somos Cristos. Nós já estamos nessa concepção. Adoecemos por invigilância e adoece o mental. Fortalece o mental com aquilo que a gente nutre. Claro, pega uma menina de 11 anos que passa toda a noite assistindo 3 horas de filme de terror. Começa a gerar aquela vibração. Começa a ver espíritos, com certeza. Começa a ver vultos. Começa a interpretar que é vultos. Às vezes até o vento na cortina. O quê? A mente dela, o sentimento dela está no terror. Compreende? É muito importante. As vozes. Agora eu não sei mais que sentido a minha vida tem. 71 anos de idade. Agora, né? O que eu faço? Vai orar. Para cada neto, para cada filho, para cada nora, para cada genro, para cada bisneto. Esse é o teu papel de orar. Sempre que vier um pensamento negativo, pode que não seja seu. Pode que seja eles precisando de ajuda. Depois que fez isso, a senhora disse, Horacídio, os 2 joelhos estavam com problema. Cirurgia em um, o outro já curou. Sério? Foi. Horacídio, agora eu estou tranquilo, eu já comecei a preparar o Natal agora em outubro. Por quê? Eu já imagino meus netos aqui, meus filhos, genros e noras aqui em casa. E Horacídio, não deixo mais na minha mente entrar aquilo que não é validado por Jesus. Ódio, raiva, mágoa, violência, políticas nojentas, tá? Não deixa. Ela se encheu da auto-observação. Ele se observa, sabe para onde está indo cada órgão do nosso corpo. É isso? Vamos encerrar então? Isso. O pessoal das fichas já estão aí? Pode ver. Pessoal, vamos só fazer um encerramento. Eu quero que vocês mandem as mãos assim, ó, como se estivesse saindo fagulha das mãos assim, ó, como se tivesse pontinha de água nas mãos. Diga, eu quero abençoar agora. Todo mundo, quero abençoar agora. Pode ficar todo mundo de pé mesmo. Quero abençoar agora aqueles que estão lá na minha casa. E várias vezes na palestra eu fiquei pensando, eu queria que ele estivesse aqui. Então você vai mandar essas fagulhas como se fosse faíscas sobre ele, e essas faíscas vão carregar esta mensagem que foi passada hoje aqui. Diga, eu te abençoo
Eu te amo muito. Embora você tenha me magoado, me traído, me enganado, você é imperfeito. Muito imperfeito. Igual a mim. E hoje eu entendi que a gente vai errar muito. Menos de 0,5%. E vamos acertar 99%. E tá tudo certo. O que não dá para ajustar nessa vida, ajustamos na outra. Mas é só por invigilância o que vai sobrar para a próxima. Isso, devagarzinho abraça algumas pessoas que você ama e diga: eu te curo e te liberto. Eu te curo e te liberto. Eu te curo e te liberto. Eu te curo e eu 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 te liberto. E isso vai curando e libertando todas as pessoas. Porque quando você cura as pessoas dentro de você, adivinha quem se cura? Você. As pessoas às vezes nem sabem que você está magoado com elas. Podem sentar? Isso. Nós ainda continuamos com os modelos de fichas, tá? Então, tem alguns atendimentos. Dá uma chamadinha lá na Eliette para entregar as fichas dela. Isso. E pede para a Silene também trazer as fichas dela lá, por favor. A Silene está aqui já. Eu escutei o que ele falou daí, eu achei que era da ficha. Tá tudo certo, eu mandei pegar. Isso. Gente, o endereço. Mas a Silene é um trabalho que ela vem esporadicamente na casa. Hoje ela vai atender pessoas de primeira vez, tá? Eu quero que essa mãe aqui uma ficha para ela, que é para criança, tá? Isso, uma ficha para ela. Pessoas que vêm de longe, tá? Ele é a primeira vez. Mas ele não vai passar. Ele já vai passar um da família, vão passar um pouco de jeito por vez. Que ela é só para cirurgia. Pode dar aqui as outras fichas, mais duas, isso. Bem mais. Aí vocês vão escolher quem vai passar nas cirurgias, tá? Isso. Uma fita para ela para cirurgia. Se sobrar tempo, a gente vai passar. Então, as cirurgias hoje, mas é só cirurgia, tá? Ela só tem 4 fichas, tá? Tem um atendimento da Eliette. Cadê o pessoal da Eliette para entregar as fichas? Pessoal, tem um atendimento que ele é muito forte, que é ali com a Eliette, tá? É aquele principalmente para pessoas que têm um pensamento muito forte, tá terrível. E que é aqueles processos de obsessão que foi falado no início, que é aquela coisa que você não consegue controlar aquele diálogo, que é uma área bem puxada, que é aquela área